Oi, turma! Estamos de volta para darmos continuidade a mais uma aula, referente ao capítulo 2. Hoje a gente fala do tema o papel dos países periféricos no cenário mundial atual. Desde a consolidação do capitalismo mercantil, a partir do século XVI, aqueles países que não faziam parte da Europa são considerados então periféricos. Então isso acontece naquele período em que ocorreram as grandes navegações. Mas mudanças aconteceram, Essas mudanças vieram a partir da industrialização, onde países como os Estados Unidos e o Japão conseguiram investir nos seus parques industriais. Além disso, a consolidação do capitalismo no final do século XIX passaram a ser considerados periféricos aqueles países dependentes dos países centrais, mesmo que esses países centrais não fossem necessariamente europeus, como é o caso dos Estados Unidos. O neocolonialismo e a descolonização marcaram fortemente países africanos, países latino-americanos e asiáticos, revelando atraso, submissão e pobreza, que caracterizam os países em desenvolvimento e até mesmo os que atualmente detêm poder econômico, como é o caso da China. As características do subdesenvolvimento se resumem tanto à dependência tecnológica e econômica quanto ao desenvolvimento humano. Esse desenvolvimento humano pode ser caracterizado pelo IDH, que mede o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, isso baseado em quesitos como educação, saúde e renda. E também o índice de Gini, que é um indicativo que mede a desigualdade, a desigualdade em uma determinada sociedade. África, o continente esquecido. Desde o colonialismo e o neocolonialismo, o continente africano passou por processos de retirada da sua riqueza e por conflitos internos. Então, a situação em que a África se encontra hoje, tendo como status o continente mais pobre do planeta, é um resultado desse processo histórico pelo qual o continente passou, sendo explorado então pelos europeus, que ao adentrar nesse território com o seu processo de colonização, resolveram então subjugar os povos africanos. Assim, eles separaram famílias, que eram unidas, juntaram grupos rivais que pudessem estar se brigando entre si, Isso como uma forma, uma estratégia de dominação. Enquanto esses povos iam se rivalizando, brigando entre si, eles continuavam a dominar o continente. Foi assim que eles dividiram, retalharam o continente entre europeus para explorar toda essa riqueza. E no momento em que a globalização exige uma nova estratégia de avanço, que é a expansão dos mercados consumidores, o europeu resolve então descolonizar a África. Entretanto, eles não deram possibilidade para que os africanos pudessem crescer, Os povos africanos não tinham tecnologia, não tinham possibilidade de estar crescendo. Eram povos dependentes já dos europeus. Além disso, embora tenham saído do continente, os europeus continuam a explorar esse continente que é rico. De que forma? Usando as milícias para controlar os povos africanos e assim explorarem a riqueza e arremessar para as grandes potências. Além disso, o que ficou como herança também nesse continente foram governos corruptos, o que emperra ainda mais o crescimento do continente africano. Exemplo de domínio pelas grandes potências pode-se observar através dos diamantes de sangue, que são diamantes explorados lá em Serra Leoa, utilizando ainda a exploração
do homem, no caso do africano, exploração essas que acontecem por milícias, e esses diamantes eles vão para as grandes potências, enriquecer essas grandes potências, explorando ainda esses povos africanos. Então, mesmo em tempo de globalização, a África tem pouca participação no cenário mundial. O continente passa atualmente por severas crises humanitárias, isso devido à fome, às doenças causadas pelo subdesenvolvimento. E a maioria absoluta desses países africanos possui uma economia de base agrária, né, de subsistência, e plantation para a exportação. Bom, só para a gente lembrar, plantation é uma forma de produção em que utiliza-se numerosa mão de obra, só que nesse caso da África eles usam essa técnica com o objetivo de exportar, o que torna aí uma grande contradição. Por quê? Contradição essa exatamente pelo fato da África ser um dos maiores continentes famintos do mundo, né? E eles investem nessas questões de plantation para a exportação. Então isso aí revela, de fato, o lado perverso do processo de globalização. A África participa do comércio mundial como fornecedora de commodities, que são matérias-primas em estado bruto, sem nenhuma transformação, como é o caso dos produtos agrícolas, como foi mencionado, e principalmente de minerais. Então, o mercado consumidor africano é menos atrativo para o capital internacional, isso devido às características sociais e políticas desse continente. Apesar de ter a segunda maior população do planeta, o continente africano está à margem da globalização. Isso porque tem baixo poder aquisitivo, né, essa população, os países têm baixa autonomia, baixa tecnologia e baixo poder econômico. América Latina, grandes economias mundiais e desafios do desenvolvimento. Os países latino-americanos, como Brasil, México, Argentina, são grandes economias que tiveram nos investimentos dos países centrais ou países ricos o seu processo de industrialização na década de 1950. A instalação das multinacionais industrializou e urbanizou o continente, possibilitando o aumento da renda e o poder de compra do latino, colocando-os entre os mais disputados cenários mundiais atual. Mas apesar disso, as características do subdesenvolvimento ainda se fazem presentes nesses países, né, chamados então de subdesenvolvidos. Isso porque as desigualdades estão presentes aí com graves problemas sociais. Como a gente pode observar aqui, a montagem de um parque industrial e aqui uma comunidade que a gente pode chamar de favela. Então é nítido os casos do subdesenvolvimento, né? Além de problemas como problemas sociais, né? Como corrupção, baixos índices de educação, saúde, baixos índices também de saúde e a própria dependência econômica e tecnológica dos países ricos. Essa dependência coloca potências como o Brasil e o México numa situação de fragilidade em meio ao cenário global. Isso porque esses países dependem das ações de capital estrangeiro para o crescimento do seu PIB, Produto Interno Bruto, geração de emprego e renda, e para o crescimento das exportações. No caso aqui do Brasil e da Argentina, são os maiores exportadores de commodities, ou seja, produtos in naturas. O Brasil, por exemplo, está entre os maiores exportadores mundiais de minério de ferro. O México e o Brasil são os maiores exemplos latinos de uma industrialização forte, mas continua a depender de capital estrangeiro.
A instalação de multinacionais, que posteriormente foram transformadas em transnacionais, tem como pano de fundo interesses alheios às necessidades do Brasil e do México, né? Isso porque essas transnacionais é que são detentoras da tecnologia e se instalam nesses países com o objetivo de explorar um mercado consumidor, matéria-prima. Então, apesar dos países subdesenvolvidos ganharem em termos de geração de emprego em seus respectivos locais, quem mais ganha com isso são as sedes de origem das multinacionais. Isso porque o lucro é arremessado todo para as suas sedes de origem. Diminuindo então o produto nacional bruto dos países onde essas empresas são instaladas. A maioria dos países da América Latina são urbanizados e contam com um atrativo mercado consumidor para as indústrias multinacionais. Agora, o desafio da América Latina é diminuir a dependência econômica, tecnológica e econômica a partir de investimentos em saúde e em educação. Afinal, educação é o que faz uma população mais produtiva e mais autônoma no mercado global. Isso é nítido quando a gente observa e analisa a situação do Japão, um pequeno país localizado no continente asiático, mas que cresceu estrondosamente a partir dos investimentos em educação. A Ásia e as próximas superpotências mundiais. A Ásia tem no Japão seu país mais desenvolvido, já que possui um elevado IDH e autonomia tecnológica e econômica. Japão é a terceira maior economia do mundo, com participação global por meio das suas empresas de indústrias automotivas e de informática, como, por exemplo, as indústrias Honda, Toyota, Sony, Panasonic. Essas são marcas que caracterizam a economia japonesa como produtora de riqueza a partir de conhecimento tecnológico, que gera mais riqueza e empregos de melhor qualidade do que aqueles países cuja a economia está baseada na extração mineral e na produção agropecuária. As perspectivas no futuro é de que a Ásia tenha a maior potência ou as maiores potências do planeta, com a consolidação da China e da Coreia do Sul como potências tecnológicas e econômicas, além da chegada da Índia e da Indonésia até 2050, se destacando então na economia. Então aqui nesse mapa a gente observa as maiores potências da Ásia, né? China, a Índia vai chegar em 2050, nós temos atualmente com grande crescimento a Coreia do Sul e temos aqui também a Rússia, que se destaca e se mantém ainda enquanto potência militar. Então, tanto a China quanto a Coreia do Sul despontam como potências tecnológicas por produzirem suas próprias tecnologias e exportá-las como fonte de riqueza. O Oriente Médio na transição da economia dependente do carbono para o século XXI. Qual é a localização do Oriente Médio? Vejamos aqui. O Oriente Médio, geograficamente, está localizado na Ásia, mas, por ter uma dinâmica econômica cultural própria, acaba por se destacar como uma região diferenciada. Os países do Oriente Médio têm no petróleo a sua grande fonte de riqueza. Isso, ajuda a conferir os elevados PIBs, Produto Interno Bruto, como é o caso aqui da Arábia Saudita, que tem um dos melhores PIBs, e dos Emirados Árabes. Puxa. Oh, meu Deus. Os países do Oriente Médio têm também elevada renda per capita, como é o caso do Catar,
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Além do Estado de Israel. Os outros países têm renda média, quando comparado aos países da América do Sul, da África, né? Alguns países da Ásia também. Os piores índices econômicos vão se fazer presente aqui em países como o Iêmen e também como a Síria. No caso da Síria, passa por um processo de conflito, de guerra, desde a década de 2010. Mas apesar desses dois países terem os piores índices econômicos, em virtude da produção de petróleo, eles conseguem se destacar, superando os 34 países africanos que possuem os mais baixos PIBs, né? Então, quando falamos em mercado consumidor, né, de modo especial em globalização, processo de globalização, os países do Oriente Médio se destacam, né, enquanto mercado consumidores mais desejados pelo capital multinacional, além de serem grandes produtores de petróleo. Porém, é interessante a gente ressalvar que o petróleo é um recurso natural finito e a previsão é que as suas reservas economicamente viáveis durem no máximo 100 anos. Além disso, podem surgir outras tecnologias para a produção de energia que deixem em segundo plano o hidrocarboneto, ou seja, o uso do petróleo. Então, se isso acontecer, isso pode gerar um problema muito sério para o Oriente Médio, já que eles não investiram em indústrias, em fábricas de transformação, né, do petróleo, nem indústrias petroquímicas. Então, eles são grandes produtores, eles vivem das exportações, são ricos em virtude dessas exportações. Agora, quase tudo que é consumido pela população desses países vem das importações, seja de produtos alimentícios ou de produtos industrializados. O fato é que o petróleo gera tanta riqueza que esses países simplesmente não diversificaram a sua economia. E aí, a gente pode fazer uma análise. O que foi que aconteceu com a Venezuela, né? Que é também um grande produtor de petróleo, mas que não se preocupou em investir em parques industriais, em diversificar o seu parque industrial. Então, a partir do momento que acontece uma crise, né, que aconteceu, e que os Estados Unidos fez um bloqueio em relação a esse país, ele sofreu as consequências, ou seja, o país quebrou, a população passa por situações degradantes, tendo que fugir do próprio país, se refugiando em outros lugares, procurando melhor qualidade de vida. Então, isso é o que pode acontecer com os países do Oriente Médio, caso venha a acontecer essa realidade que a gente acabou de falar, né? A investimentos em novas fontes de energia ou o esgotamento dessas reservas de petróleo. A Arábia Saudita tem traçado um plano para diminuir sua dependência do petróleo, a partir da elevação das suas reservas nacionais e do fundo soberano. O país árabe tenta e pretende, em 100 anos, ter uma reserva de 2 trilhões de dólares, que, segundo eles, vai garantir a sua autonomia econômica. No entanto, é um plano de grande complexidade e grau de dificuldade para alcançar o sucesso. A gente não ouve falar que dinheiro guardado traz autonomia para o país, né? Se for investido em ações de bolsas de valores, podem ocorrer crises, a bolsa pode quebrar e o país pode perder dinheiro. Na realidade, o que garante autonomia aos países são investimentos em tecnologia e em educação.
Então, o maior grau de autonomia garante desenvolvimento. E quanto maior o grau de dependência, menos desenvolvido será o país. É importante salientar que não existe país totalmente autônomo, né? Isso porque cada país precisa do comércio mundial para adquirir alimentos, minérios, energia, tecnologia, serviços, produtos industrializados, entre outras coisas mais. Então há uma necessidade dessas trocas comerciais. E isso faz com que esses países tenham essa limitação, ou seja, não há autonomia, não há 100% de autonomia. Porém, no mercado mundial, a riqueza maior vem dos produtos industrializados, serviços e tecnologias, deixando então em segundo plano os produtos primários. O Brasil no cenário de globalização. Quando e como o Brasil foi inserido no cenário de globalização? Isso aconteceu desde 1500, a partir da incorporação das terras pelo reino português como resultado da expansão marítima. O Brasil foi parte do projeto colonial português e foi inserido no contexto do comércio internacional pelos ciclos econômicos da cana-de-açúcar e do ouro, pelos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Com a chegada de Dom João VI, as terras brasileiras, no começo do século XIX, essa parte do território sul-americano ganhou importância em nível mundial, né? Isso porque passou a ser sede do governo português. E também porque os portos foram abertos ao comércio internacional. A partir daí formou-se então um comércio diplomático e detentor da produção de grandes riquezas que variava em ciclos de necessidades e preços de mercado internacional, como a cana-de-açúcar, o café e o algodão, que era interligado a vários países do mundo por meio dos portos. Na segunda metade do século XIX, a grande potência econômica era a Inglaterra industrializada e controladora do Império Britânico, com terras na maior parte do mundo e que fornecia ao Brasil produtos e serviços, além de ser responsável pela implantação da infraestrutura de ferrovia, água e luz. Essa foi a primeira ferrovia implantada ou construída aqui no Brasil na década de 1854, né, no Rio de Janeiro, idealizada pelo Barão de Mauá. Essa ferrovia fazia a ligação entre o porto de Mauá e a cidade de Frangoso, no estado do Rio de Janeiro. Além de manter tratados com a Inglaterra, o Brasil fazia comércio também com outros países do mundo, como os Estados Unidos, a França, mas a relação com os britânicos era mais profunda. No começo do século XIX, o Brasil vivia o auge das exportações da borracha e do café, mantendo o país na linha agroexportadora. Mas com o advento da Primeira Guerra Mundial, o país passou por um surto de industrialização em bens de consumo não duráveis, como os alimentícios, bebidas, tecidos, pois os países fornecedores estavam num esforço de guerra, ou seja, não tinham condição de fornecer, né, de atender a demanda fornecendo esses produtos para os demais países, principalmente para o Brasil, ou para atender o mercado internacional. Os exportadores brasileiros de café tinham a capacidade financeira de comprar máquinas no exterior, né, já que haviam conseguido juntar bastante dinheiro com as exportações de café. Então foram os grandes responsáveis por esse primeiro surto de industrialização ocorrido aqui no Brasil. Porém, com o fim da guerra, a recuperação do parque industrial europeu
e o crescimento da economia americana, a indústria nacional foi em parte sufocada pela força dos países ricos. A economia brasileira crescia de acordo com a demanda do café nos países importadores, numa contínua dependência de grãos, que era naquele momento seu principal produto de exportação. Essa dependência de um único produto faz com que qualquer economia, em qualquer momento histórico, fique fragilizada, né? Isso porque a fraca industrialização pela qual passava naquele momento, né, atenda apenas a parte dos bens de consumo não duráveis, sendo necessário importar os demais produtos necessários. Com a crise da superprodução, no ano de 1929, que na verdade essa crise da superprodução foi reflexo da quebra da Bolsa de Valores em Nova York, então o Brasil sofreu intensamente porque a oferta excessiva do café no mercado mundial fez com que os preços da saca desabassem, ficassem muito baratos. Além do mais, os países quebrados pela crise não tinham condição de comprar esse café. Então, começou a ser estocado dentro do próprio Brasil, levando a uma grande crise e a sentir os efeitos negativos da globalização. Essa crise gerou também uma onda de industrialização no Brasil, devido ao direcionamento do capital ou dos capitais do café para outras atividades econômicas. Assim, eles se basearam na política de substituição de importação, que quer dizer o seguinte: ao invés, antes da crise, eles vendiam a matéria-prima e compravam o produto industrializado. Nesse momento de crise, onde os países não compravam ou deixaram de comprar sua matéria-prima, como eles já haviam juntado um certo dinheiro, começaram a investir na sua própria industrialização e assim começaram a fabricar o seu produto, substituindo então as importações. Em vez de comprar, né, produz aqui mesmo. Esse momento da economia brasileira coincidiu com o período em que foi criado o FMI e o Banco Mundial, né, instituições nas quais o Brasil passou a receber investimentos estrangeiros, tanto para a sua infraestrutura, como para investimento nas suas estruturas produtivas, com a instalação de fábricas, no caso as fábricas estrangeiras de automóveis, geladeiras, fogão, entre outros produtos. Então, a estratégia dos países centrais, ou seja, dos países ricos, era instalar essas multinacionais mais próximas aos mercados consumidores para aumentar o consumo e, consequentemente, o acúmulo de capital lá nas suas respectivas sedes de origem, já que a maior parte do lucro é, de fato, remetida para essas matrizes dos países ricos. Com a chegada dos militares ao poder, houve uma maior aproximação do FMI e o Banco Mundial para financiar a infraestrutura de vias de transporte, energia, mão de obra, possibilitando assim o aumento da produção industrial que a demanda de um país aceleradamente urbanizado passava a exigir. Então, nesse momento, o endividamento do país cresceu assustadoramente, colocando a dívida pública brasileira em patamares perigosos. A industrialização brasileira evoluiu para atender ao mercado interno. Não havia maiores interesses ou intenções de governos que se passaram, né, nem das multinacionais, de montar uma plataforma de exportação. Isso porque as importações sempre foram alvos de taxações proibitivas, que inviabilizava qualquer produto estrangeiro de competir com os nacionais. Então vejam bem, então não houve interesse porque se o Brasil fosse importar, ou melhor, exportar os seus produtos, quando chegasse no mercado internacional,
existia aquela lei em que eles taxavam os produtos importados, então o produto brasileiro chegaria mais caro em outro país, o que inviabilizaria a comercialização desse produto, já que para o consumidor sairia mais caro. Então, ainda que o produto fosse de melhor qualidade, ele não tinha condições de competir no mercado, não iria vender. A década de 80 ficou conhecida para o Brasil como a década perdida, né? Isso em razão de crises que ocorreram nesse período, né? Tivemos a crise do petróleo em 1973, que é chamada também de crise energética. Na década de 90 teve outra crise do petróleo. O Brasil estava investindo na sua industrialização sem se preparar para esse período de crises. Entretanto, na década de 80, o que é que acontece? Em virtude da crise, ocorre uma hiperinflação. O que significou isso? Foi um período em que os preços dos produtos variavam constantemente. As pessoas iam ao mercado de manhã comprar um produto, quando ia à tarde, o produto já estava mais caro. Então foi um período de grande instabilidade, em que ocorreram as maiores transformações geopolíticas desde o pós-guerra, e que trariam desdobramento para impulsionar a fase mais acentuada da globalização a partir da década de 90. Então, nesse momento, a estratégia do capitalismo foi extinguir os resquícios do keynesianismo, que tinha aquelas ideias de defender a intervenção do Estado na economia e dizia que a economia não podia se erguer sem a intervenção do Estado. Então, o capitalismo resolve extinguir esse processo, né? E aderir, então, ao controle da inflação e ao neoliberalismo, que é a não intervenção do Estado na economia. No sistema neoliberalista, o Estado entra apenas como regulador, tá? Não intervém na economia, apenas fiscaliza. A partir da década de 90, o Brasil passou então a seguir alguns preceitos do Consenso de Washington, como por exemplo, abrir o mercado de automóveis e de informática no governo Collor, controlar a inflação e criar uma moeda estável, com o Plano Real no governo de Itamar Franco, em 1994, e a renegociar a dívida externa brasileira, travada desde a segunda metade da década de 80. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que formulou o Plano Real enquanto ministro, realizou em seu segundo mandato, que foi de 98 até 2002, um programa de saneamento financeiro dos bancos e um amplo programa de privatização em conformidade com a recomendação do FMI. A década de 2000 foi um período de enorme expansão econômica mundial, o que pode ser explicado, pelo menos em partes, pelo gigantesco crescimento da China, trazendo grandes benefícios econômicos para o Brasil, já que a China passou a ser grande consumidora das commodities do mundo para sustentar o seu crescimento industrial. Assim, o Brasil passou a investir fortemente no mercado da China, deixando os Estados Unidos, que era o principal parceiro comercial até então, em segundo plano. A participação do Brasil na atual globalização foi intensificada pela criação do BRICS, que é um grupo de países, né, dos principais países de economia emergente, que vem crescendo muito rápido economicamente desde as décadas de 90 e 2000. Esse grupo foi criado a partir de conversas entre a diplomacia brasileira com o governo da China, da Índia e da Rússia, e isso em 2009. Em 2011, a África do Sul foi aderida também a esse grupo. O Brasil é possuidor de um dos maiores parques industriais do planeta, né, com uma economia diversificada devido ao forte poder de consumo doméstico. No entanto,
apesar do IDH relativamente alto, o Brasil apresenta características marcantes do subdesenvolvimento, né? Continua a apresentar essas características, que são problemas sociais, desigualdade, né, de renda, ou seja, a má distribuição de renda, falta de investimento em saúde, falta de investimento em educação, entre tantas outras questões. Além disso, revelam a dependência nas exportações de commodity, que coloca o nosso país em vulnerabilidade frente às mudanças que vêm ocorrendo nesse cenário mundial. Por hoje é só, eu vou me despedindo por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula para fechar esse capítulo.